O fim do mundo desperta um certo interesse nas pessoas, né? As pessoas gostam, ou pelo menos, se não gostam, tem um certo anseio. Creio que a questão do fim do mundo pode provocar duas reações: alívio e temor. Para alguns, o fim do mundo pode ser um alívio. Para outros, causa um certo medo, um certo temor. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o fim do mundo? Então, a Bíblia afirma que nós já vivemos os últimos tempos, mas que o fim do mundo ainda vai chegar. E para dar início à exploração destas duas ideias, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, 11, diz assim: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O apóstolo Paulo começa a tratar dessa seção da carta aos Coríntios desde o capítulo 8. A carta aos Coríntios é uma carta que apresenta uma certa facilidade em descobrirmos as suas seções maiores, porque o apóstolo Paulo faz questão de mostrar isso. E no capítulo 8 ele diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, como ele faz em vários assuntos que ele trata a respeito disso, a respeito daquilo, e então começa a tratar esse assunto. Então o contexto desse versículo começa lá no capítulo 8, quando Paulo adverte os irmãos da igreja de Corinto quanto aos alimentos sacrificados aos ídolos, que era um assunto muito debatido, muito questionado, tanto controverso naquela época. E ele aproveita então esse assunto para ensinar sobre o limite da nossa liberdade, mostrando que o amor deve limitar a nossa liberdade. E devemos fazer isso para que os irmãos mais fracos não tropecem na fé. É o ensino dele. Nós devemos, por amor, limitar a nossa liberdade, limitar os nossos direitos, para não servir de tropeço aos mais fracos na fé. Aí no capítulo 9, ele dá o seu próprio exemplo. Ele mostra como ele age assim, como ele tem limitado sua liberdade, como ele não tem exercido certos direitos para, através disso, alcançar um número maior de pessoas para o evangelho. E termina até dizendo que ele teme ser desqualificado. Ele diz: eu temo, depois de ter pregado a outros, eu mesmo chegar a ser desqualificado. Então eu ajo com disciplina. Eu submeto o meu corpo a uma disciplina para que eu não venha a ser desqualificado. Como um atleta que na hora de entrar na competição não se qualificou. Então eu tomo essas decisões, eu limito os meus direitos, eu limito a minha liberdade em nome do amor para não ser desqualificado. Aí ele fala no capítulo 10 sobre os israelitas que foram desqualificados lá no deserto. Como eles tiveram vários privilégios, que ele descreve no capítulo 10, versos 1 a 4, mas mesmo tendo recebido esses privilégios, Deus não se agradou deles e eles não entraram na terra prometida. E aí ele diz assim no verso 6: e estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas que eles cobiçaram. Como se ele dissesse, foi um exemplo para nós, foi um modelo, um tipo. A palavra figura fala de um tipo, de uma impressão deixada, se fosse hoje, uma impressão deixada, por exemplo, por um carimbo, ou uma marca deixada ali, que mostra, que aponta para alguma coisa. Então ele diz, foi uma figura, foi um tipo, uma impressão. O que aconteceu com eles foi como algo que foi impresso para o nosso ensino, que foi deixado marcado para nos ensinar. E ele passa a descrever quais foram estas coisas, mas que eles cobiçaram: a idolatria, a imoralidade, o colocar Deus à prova e a murmuração. São exemplos de desobediência. Aí depois de ter falado isso, ele fala este versículo 11. Tudo isso, isso é, todas estas coisas que eu acabei de narrar, que eu acabei de mencionar, sobrevieram a eles, vieram a eles, mas foram escritas para nós. Note que o apóstolo está dizendo, aconteceu com eles, mas foi escrito para nós.
Se fosse só para eles, não precisava ter sido escrito. Aconteceu com eles. Mas o que aconteceu com eles foi escrito, e esse escrito foi para nós, serviu para nós, como tipos, e aí vem de novo a palavra, como figuras, como tipos, como impressões para nós, para nos chamar a atenção, para nos advertir. Nós quem? Nós, para quem os fins dos séculos são chegados. Então, aconteceu com eles, foram escritas para nós, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. A palavra século é a mesma palavra que em outros textos é traduzida mundo. E se refere ao sistema de coisas em oposição a Deus. Não necessariamente o mundo planeta Terra, mas o mundo que após a queda, após Adão e Eva lá no Jardim do Éden ouvirem a voz de Satanás, este mundo, esse sistema, se opõe a Deus e vai se estruturando de uma maneira que se coloca contra Deus. Então todo esse sistema de coisas que ele em outras palavras vai dizer, por exemplo, em outros textos, melhor dizendo, Gálatas 1:4, nos desarraigou deste mundo mau. Ou em Romanos, e não vos conformeis com este século, ou este mundo. Então o mundo, ideias, o mundo, sistema de coisa, o mundo que 1 João vai dizer, não ameis o mundo. Este mundo, sistema, este mundo, ideias, este mundo estruturado com hábitos, com certa orientação de vida, que ele vai dizer em Efésios 2, que antes nós seguíamos o curso deste mundo. Este mundo tem chegado ao fim. Este mundo vive seus últimos tempos. Este mundo vive seus últimos dias. Agora, o que a Bíblia quer dizer com a palavra fim? Então, a palavra fim, na Bíblia, tanto pode ser usada para o fim de um período. Ela é usada, por exemplo, lá em Lucas, quando fala da tentação de Jesus. Terminado ou finalizado, chegado ao fim os 40 dias de jejum. Então o diabo veio tentar Jesus. E mais na frente, finalizada, chegada ao fim a tentação. Então ela tanto pode se referir a um fim de um período, como a consumação ou conclusão de uma obra. Então concluiu-se uma obra, é o fim da obra, consumou-se a obra. Tanto é que em nossas versões, tanto pode ser traduzida como fim e como consumação. É a mesma palavra. E essa palavra também no tempo do Novo Testamento era utilizada para se referir a algo como uma dobradiça, que apresentava o fim de uma coisa e começo de outra. Eu posso ilustrar como uma porta dupla, uma porta unida por uma dobradiça, uma porta com duas partes. Então, quando termina a primeira parte, tem uma dobradiça que tanto sinaliza o fim da primeira como o início da segunda. Então, é uma ilustração da ideia desta palavra fim, o final de uma era, mas que pode significar o início de outra. Então, ele diz, o fim dos tempos tem chegado a nós. Agora, como a Bíblia utiliza isso para falar do fim dos tempos? Num sentido, a Bíblia vai dizer que o fim dos tempos já chegou. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Então o apóstolo fala de dois grandes períodos, vamos chamar assim, da revelação, aqui nesse texto. Outrora, antigamente, quando Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais através dos profetas. E a ideia é, Deus falou repetidas vezes e de modo variado, isso é, Deus falou de modo incompleto aos nossos pais pelos profetas. Mas já agora, nos últimos dias, ele nos fala pelo Filho. E à luz de todo o ensino de Hebreus, ele está dizendo, esta revelação é final
e completa. Esta revelação que vem do Filho completa aquela, consuma aquela, porque chegou o fim dos tempos. E ainda no livro de Hebreus, no capítulo 9, versos 24 a 26. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado de si mesmo. Ele diz, no capítulo 1 nós vemos, a revelação final chegou nestes últimos dias pelo Filho. E a consumação, a conclusão da redenção, que no passado, ele não está dizendo com estas palavras, mas ele deixa implícito, à luz de todo o contexto de Hebreus, que no passado, simbolicamente, figuradamente, era realizada com o sacrifício de animais que se repetiam a cada ano, agora não mais. Porque agora, na consumação dos séculos, o verdadeiro sacrifício, a oferta perfeita, a oferta completa, Jesus Cristo se ofereceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então o que ele está dizendo? Houve uma época em que era a redenção era apresentada em figuras, em tipos, em exemplos, em sacrifícios, que não eram completos. E por conta disso precisavam ser repetidos, ano após ano. Agora não mais. Nesta consumação dos séculos, ou no final dos séculos, no final dos tempos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo e realizou a redenção completa, a redenção perfeita. E no verso 28 ele vai dizer, uma vez para tirar os pecados do mundo. Ele vai aparecer uma segunda vez para os que o aguardam para a sua ou para salvação. Então, o fim dos séculos, nós já estamos nele desde que Jesus veio. Trouxe a revelação no fim dos séculos, nesses últimos dias. Completou, consumou a redenção na consumação dos séculos, no fim dos dias. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Nós já vivemos a última hora. Já vivemos. Já estamos nos últimos dias. Ele diz, e qual é a prova? Vocês ouviram que vem o anticristo. E vem mesmo, o anticristo. Mas um sinal de que este período já é a última hora, é que antes da vinda desse anticristo final, muitos anticristos têm surgido no mundo. Então, muitos tipos, muitas figuras do anticristo final, ele diz, já estão no mundo. E disso isso já é uma evidência, uma prova de que vivemos já a última hora. E isso quando João estava escrevendo essa carta. Final do primeiro século da era cristã. Ele diz, já estamos vivendo a última hora. O apóstolo Pedro também vai dizer isso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. O qual, na verdade, falando especialmente do sacrifício de Cristo, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O sacrifício de Cristo já era conhecido desde antes da fundação do mundo, mas foi realizado, foi manifestado nestes últimos tempos. Então ele diz, desde a vinda de Cristo, nós já vivemos os últimos tempos. E no livro de Atos, naquele sermão que ele prega no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito Santo e as pessoas questionam o que é aquilo e chegam até
a cogitar que os discípulos estavam bêbados, embriagados, o apóstolo diz: não é como vocês pensam que eles estão embriagados. Aí no verso 16: mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que foi dito pelo profeta Joel? E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. O apóstolo Pedro está dizendo: é isso que está acontecendo. Os últimos dias chegaram. Os últimos dias estão se cumprindo. Então já vivemos os últimos dias. Desde a vinda de Jesus Cristo, já vivemos os últimos dias. Mas um fim ainda vai chegar. Ok? Já vivemos os últimos dias, já vivemos na consumação, mas ainda não é o fim. O fim ainda vai chegar. E agora vamos ver esse segundo uso das Escrituras da palavra fim. 1 Coríntios 15, 24. Falando da ressurreição, da ordem na ressurreição, de como a ressurreição vai acontecer em ordem. Primeiro Cristo, que foram as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí no verso 24 ele diz: depois virá o fim. Ele diz: o fim virá depois. O fim vai ser mesmo o fim de tudo, o final de tudo. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. Então isso será o fim de tudo. Já vivemos os últimos dias, mas o fim ainda virá. Marcos capítulo 13, Marcos 13, 7. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, ainda não é o fim. Note, Jesus diz: tem que acontecer isso. A ideia da palavra deve é isso, tem que ser. É a mesma palavra que ele usou quando ele falou que ele tinha que ir à cruz. Ele tinha que ir a Jerusalém e ser crucificado. Ele diz: e essas coisas tem que acontecer, tem que ser assim, não há outro jeito, tem que ser assim, mas não se perturbem, isso ainda não é o fim. Um outro texto, Mateus 28, 20, bem mais conhecido, final do versículo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação, até o fim dos séculos. Eu vou estar com vocês durante todo esse período que já se configura os últimos dias, o fim dos tempos. Eu vou estar com vocês até o fim de tudo. Quando tudo então se completar, então será de fato o fim. Já estamos nos últimos dias, mas ainda o fim não chegou, vai chegar. E agora, nessa segunda parte, eu quero explorar essa ideia dessa esperança do fim. Desde que o pecado entrou no mundo, veio a maldição. E este mundo, então, não é o que foi planejado originalmente por Deus. O mundo perfeito, o mundo do homem servindo a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. A maldição, resultado do pecado, veio para dentro do mundo. O pecado e tudo aquilo que ele traz. A doença, a morte, o conflito, tudo. Mas os fiéis a Deus sempre tiveram a esperança de um tempo quando o reino de Deus seria estabelecido no mundo e todas as coisas seriam restauradas. Essa esperança acompanhou os fiéis a Deus. 2 exemplos. Lá em Gênesis, capítulo 5, verso 29, as palavras do pai de Noé. Ele dá ao seu filho este nome, Noé, que significa consolo, conforto, porque ele tinha essa esperança. Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então ele falou: eu tenho essa esperança, que vai chegar um tempo de consolo, onde a maldição
vai ser banida da terra. Os crentes no Antigo Testamento, os fiéis, os que confiavam no Senhor, aguardavam o dia da restauração de todas as coisas. E Judas, verso 14, onde ele se refere a Enoque, ele diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então já Enoque havia profetizado isso, 7 gerações depois de Adão. O dia do juízo virá. A esperança do fiel do Antigo Testamento poderia ser descrito com salvação e juízo, consolo com a restauração deste mundo ao que Deus quer que ele seja, e juízo sobre aqueles que se opõem. Essa é a característica de todas as profecias, de todos os profetas. Você lendo os profetas, você vai ver que eles prometem o quê? Um tempo final de restauração, de salvação, de libertação, e ao mesmo tempo, juízo aos que se opõem, juízo aos que se colocam contra. Vamos ilustrar da seguinte maneira: esse planeta Terra, esse universo, pertence a Deus, é de Deus, e Ele criou o homem para ser o seu vice-regente nesse planeta. Só que esse homem se aliou a Satanás e revoltou-se contra o rei. Então imagine um reino onde os súditos se revoltaram contra o rei. O reino ainda é dele, só que não é reconhecido como dele. Aí esse rei vai tomar de volta este reino, fazer valer o seu governo, fazer cumprir a sua vontade, perdoar os revoltosos que se arrependem, mas condenar e banir do seu reino todos os que se colocam contra. Só que ele decidiu fazer isso em etapas, que teologicamente nós chamamos dispensações. Ele decidiu implementar este plano assim, através destas dispensações, através destas etapas. Aí ele escolhe Abraão, e Abraão então é escolhido para, através dele, chegar o descendente que iria abençoar todas as famílias da terra. De Abraão vem um povo que vai ser sua testemunha a todos os povos da terra. Ele dá uma lei a este povo. Ele manda este povo construir um tabernáculo ou um templo, que, como nós lemos em Hebreus, era apenas uma figura do verdadeiro templo ou verdadeiro palácio que esse rei tem nos céus, que o livro de Apocalipse, na revelação de João, vai mostrar. Lá é o palácio do rei. Mas ele resolveu fazer uma figura, um exemplo, um tipo daquele palácio aqui, para mostrar que ele é o rei, apesar de vários focos de revoltosos em todo o mundo. E aquele povo deveria representar este reino, manter a pureza e fidelidade. Aí ele faz uma aliança com Davi e diz: seu descendente virá o rei final. Você será um tipo, seus filhos devem manter a obediência, porque daí eu vou trazer aquele rei final que irá conquistar de volta o reino para mim. Aí você lê nos Salmos que Deus reina, mas ao mesmo tempo que Deus vai reinar. Você já deve ter lido o Salmo. No mesmo Salmo diz: Deus reina, e alguns versículos à frente, Deus vai reinar. Ele reina e ele vem julgar. Como é isso? Ele reina ou vai reinar? As duas coisas. Ele já reina, ele é o rei. Só que há focos de revoltosos, há territórios ocupados pelo inimigo, que não reconhecem a sua soberania, que não reconhece o seu reinado, que não reconhece o seu domínio, que não reconhece a sua autoridade. E um dia ele vai fazer valer a sua autoridade, implantar o seu reino, que é por direito dele em todo o mundo.
Ele já é rei. Por direito ele já é rei. Mas não é reconhecido como rei por todos. Então o reino é dele. Mas ao mesmo tempo ele ainda vai reinar. Ele vai manifestar esse reino em todo o mundo. O livro de Daniel vai falar sobre isso. Capítulo 2, capítulo 7. Mostra os reinos deste mundo. E Daniel apresenta as duas ideias. Ele profetiza os reinos que virão. Isso significa o quê? Que o rei não perdeu o controle. O rei ainda tem as rédeas na mão. O rei permite que os reinos desse mundo se levantem e se abatam conforme a sua vontade. Lição que Nabucodonosor aprende às duras penas no capítulo 4. Quem manda é ele. Nós somos instrumentos, mas é ele que dá o poder e é ele que tira. Ele exalta um e humilha outro. Ele é o rei. Mas ele tem permitido que reinos governem. Que no capítulo 2 dá visão de um pagão. Esses reinos são como uma bela estátua, como ouro, prata, bronze, pedra e barro. Cada vez se corrompendo mais. E na visão de Daniel, capítulo 7, são animais. Que a versão grega do Antigo Testamento vai traduzir como bestas. A palavra que João vai usar lá em Apocalipse. Esses reinos são bestas, sob o domínio de Deus. Mas são reinos que animalizam, que brutalizam o mundo e o homem. E estão numa ascensão até a besta final. A Babilônia final. Até o anticristo final. Mas os reinos que têm sucedido e dominado já prefiguram, já antecipam aquele domínio final. Mas tanto no capítulo 2, como no capítulo 7, o fim de tudo é o reino de Deus, aniquilando todos os reinos desse mundo, e o reino dele, o reino do Altíssimo, o reino dos santos do Altíssimo se implantando. Esse reino é descrito tanto em Isaías como uma restauração da ordem, o momento em que o Espírito Santo seria derramado, mudaria os corações e mudaria também a própria ordem das coisas, mas ao mesmo tempo é descrito também como novos céus e nova terra. E isso só vai ficar esclarecido em Apocalipse. As duas coisas vão acontecer. Num primeiro momento, o reino milenar instalado aqui, e o descendente de Davi, o Messias, reinando com vara de ferro, governando, cumprindo as promessas feitas a Abraão, cumprindo as alianças, que foram alianças feitas, e Deus deu o empenho dele mesmo. Ele mesmo falou para Abraão, como diz Hebreus, ele jurou por ele mesmo. E o outro cumprimento, o cumprimento final, novos céus e nova terra. Então as duas visões são apresentadas no Antigo Testamento. O reino restauração de tudo e o reino final, novos céus e nova terra. Então esta era a esperança do povo do Antigo Testamento. Eles esperavam isso, caminhavam para isso. Tudo que Deus fez foi preparando o povo para isso. Foi dando ilustrações de como seria, mostrando para esse povo que eles estavam num processo que caminhava através de fases, de etapas, de dispensações, até chegar o final de tudo. E houve um momento crucial. Primeiro vamos ver em Hebreus, capítulo 11, no verso 13. O autor diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A ideia do versículo é: foi feita uma promessa para eles. Deus vai restaurar tudo, o reino de Deus virá. E eles creram nisso, abraçaram isso, mas morreram antes de ver a concretização disso. E a ilustração é de alguém que está no porto e foi prometido, tem um navio que vai trazer o rei, que vai mudar tudo aqui. E eles estão lá no porto, e ao longe eles veem o navio,
E eles acenam. Mas antes do navio chegar, eles morreram. Mas eles creram e acenaram e acreditaram e viveram à luz desta promessa. Pautaram sua vida por essa promessa, reconhecendo que aqui eram estrangeiros e peregrinos, que essa não era de fato a sua terra, aguardava uma outra pátria, uma outra cidade, versos 14, 15 e 16. Por isso eles não olharam para trás, não voltaram apesar das dificuldades. Não, nós estamos aqui, não é nosso mundo. Aqui não é o nosso lugar. Nós aguardamos uma outra terra, uma outra pátria. É para lá que nós caminhamos. E não vamos voltar. Isso faz muito sentido à luz de Hebreus, porque o autor de Hebreus está escrevendo para uma igreja que estava enfrentando uma segunda onda de perseguições. E alguns estão, rapaz, se é para ser assim, a gente vai voltar para de onde a gente veio. Aí ele está dizendo, não, vocês não vão voltar para onde? É assim mesmo. Olhem para o povo do Antigo Testamento, eles também enfrentaram isso. Mas eles não desistiram, porque eles queriam uma pátria melhor, celestial. E eles caminhavam para isso. Eles não viram a realização, mas acreditaram que um dia ela iria chegar. E no verso 39 desse mesmo capítulo: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram, mas creram. Ela vai chegar. Nós vivemos numa dispensação, eles disseram, nós vivemos numa dispensação, numa época do plano de Deus, em que há da esperança, de esperar a promessa. E nós não vamos desistir. A promessa vai chegar. Não chegou no tempo de Abraão, não chegou no tempo de Isaac, não chegou no tempo de Jacó, não chegou no tempo de Moisés, mas todos eles morreram esperando e crendo. Morreram alguns, deram sua vida por esta promessa. Um dia ela vai chegar. Vamos agora para Mateus, capítulo 11. Um texto que eu acho muito importante para entendermos isso. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Agora vamos entender a razão da dúvida. Lembram do que João pregou sobre Jesus, né? João Batista diz, eu não sou o Messias. Eu não sou. Mas depois de mim vem um que eu não sou digno nem de cuidar do sapato dele, nem de ser o engraxate dele, nem de, estou aqui colocando em termos, certo? Nem de ilustrar o sapato dele, eu não sou digno. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está trazendo a mesma mensagem dos profetas do Antigo Testamento: juízo e salvação. Fogo é juízo. Ele vai batizar com fogo. No sermão de João Batista, que é narrado em Mateus e em Lucas, você vê a palavra fogo aparecendo 3 vezes. Ele já tem um machado na mão. E toda árvore que não produz bom fruto será o quê? Cortada e lançada no juízo. Na terceira vez, ele está na sua eira. A eira era um pedaço de terra batida, onde era trilhado, onde era debulhado o cereal, e o cereal era colocado num lado e a palha no outro lado. Ele já tem a pá na mão. Vai recolher o trigo no celeiro e a palha vai queimar com fogo inextinguível. Fogo aqui é o quê? Juízo. Aí no meio desses dois ditos, ele diz, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o mesmo paralelo. Espírito Santo para a árvore que dá bom fruto, essa não vai ser cortada, vai ser conservada. Fogo para a árvore que não dá bom fruto. O Espírito Santo é o trigo no celeiro. Fogo é a palha queimada com fogo inextinguível. Todo mundo vai ser batizado por Jesus. Todo mundo. Ou com o Espírito Santo, ou com fogo. Ok? Ou salvação, ou condenação. Ou imerso pelo Espírito para fazer parte do corpo de Cristo, ou imerso por Cristo num lago de fogo. Mas todo mundo vai ser batizado por Cristo. Se você não foi batizado pelo Espírito Santo, que é receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ser selado pelo Espírito Santo, marcado como de Deus e imergido no corpo de Cristo para fazer parte do povo de Deus. Se isso não aconteceu com você,
Arrependa-se. Crê em Cristo. Porque senão você vai ficar com outro batismo, que é o batismo no fogo. João pregou isso. E João está o quê? Esperando o reino. Batizou o Messias. E de repente ele está preso. E Herodes, um estrangeiro, idumeu, rebelde, adúltero, é rei. Aí João diz, vai perguntar para Jesus se ele é o final, aquele que vem, ou ele é mais um que está antecipando o que vem. Entendeu por que a dúvida de João? Ele não está vendo o batismo com fogo. O Herodes está lá. Cadê o batismo com fogo? Cadê a condenação? Está aí a terra cheia de ímpio, e eu que preguei, que anunciei o Messias preso. Cadê o reino? Cadê o reino? Cadê a implantação? Cadê o filho de Davi executando justiça, implantando o reino? Aí ele pergunta. Jesus responde, dizendo, vão dizer para João estas coisas, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Jesus responde dizendo, digam para João, que o que foi prometido, e Jesus aí está citando Isaías 35, 5 e 6 e 61, 1. Jesus está citando. Vão e digam para João que o que foi anunciado está se cumprindo. Então o cumprimento das promessas já chegou, já está aí. As promessas já estão se cumprindo. E bem-aventurado aquele que não tropeçar em mim. Aquele que não ver nisso um escândalo. Aí Jesus passa a falar sobre João Batista, quando os discípulos de João voltam. Aí ele diz, no verso 11, em verdade vos digo o quê? Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que Jesus está dizendo? Olha, uma dispensação está terminando. E nessa dispensação que está terminando, o maior foi João Batista. Agora, não o maior em pena, o maior porque João viu o navio chegar, continuando com aquela minha ilustração, viu o rei descer do navio, batizou o rei. Mas João não viu a consumação da obra do rei. Ele é o mais privilegiado de todos aqueles do Antigo Testamento. Porque aqueles viram o navio de longe e acenaram. João não. João viu o navio chegar. Mas quem está na outra dispensação, do lado de cá, por menor que seja, ainda tem mais privilégios do que João. Porque já vive o tempo quando aquelas promessas estão se cumprindo. Aí ele diz, a lei, os profetas e a lei profetizaram até João. João 1,17 vai dizer que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não é que não havia graça ou verdade na lei, havia. Mas a consumação desta graça e dessa verdade, a plenitude desta graça e dessa verdade, que eram como sombras na lei, atingem sua consumação na vinda de Jesus Cristo. Aí ele diz, desde João até agora se faz violência ao reino dos céus. Combate-se o reino dos céus. As forças contrárias perceberam que sua hora chegou e estão combatendo o reino. E pela força se apodera dele. O que quer dizer isso? É preciso uma decisão radical para entrar no reino. Quem não aborrecer pai, mãe, irmãos, irmãs, mulher, filhos e até a própria vida, não pode entrar no reino. É preciso uma decisão radical. Se o teu olho te escandaliza, arranca. Se a tua mão te escandaliza, corta. É mais importante entrar no reino. Receber Jesus e seguir com ele, o rei do reino. Reconhecer, se arrepender da revolta e passar para o lado vitorioso, para as forças vitoriosas, para o exército vitorioso. Com a chegada de Jesus Cristo,
gente vai ilustrar com o dia D, que foi considerado na Segunda Guerra o desembarque das forças aliadas na Normandia. Naquele dia, a guerra foi vencida, mas não terminada. Naquele dia, os aliados venceram a guerra, quando eles conseguiram desembarcar seus soldados a um alto custo de vidas, mas dominar aquele território, eles sabiam. A guerra, nós já ganhamos a guerra. Mas a guerra terminou ali? Não. Com a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição na cruz, a guerra foi vencida. Mas ela não terminou. Uma ilustração que eu gosto de dar é de um jogo de futebol. Você tem o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. Vem agora o segundo tempo. É certo eu dizer estamos no último tempo do jogo? É certo dizer? É, porque o segundo tempo é o último tempo do jogo. E imagine que nesse segundo tempo, o time vitorioso já está ganhando de 30-0. Aí aos 30 minutos, não tem mais como o outro time virar. Mas a partida já terminou? Não. E o que o outro time puder fazer, dar um carrinho, derrubar um, provocar um para ele ser expulso, ele vai fazer. Porque o jogo ainda, ele sabe que está derrotado. Mas o que de estrago eu puder fazer, eu vou fazer. Vivemos esse período. A certeza de que o reino será implantado já está aí. Podemos ter esta certeza. O reino de Deus será implantado. O rei já veio, venceu, conquistou a vitória, voltou aos céus e agora aguarda o dia do apito final, para ele proclamar que ele é rei. Até então, outras dispensações estão correndo, estão na da igreja. É parte desse segundo tempo. Virá a tribulação, o milênio, a última batalha, o trono branco. E aí, apito final, novos céus e nova terra. Fases, dispensações de um plano estabelecido por Deus, com certeza de vitória, com a vitória já garantida. Uma outra ilustração que a Bíblia usa para isso aparece em Romanos 8:23. Eu não sei os daqui do Acre, mas os cearenses que estão aqui e que vieram da parte agrícola, da região agrícola do Ceará, podem entender a ilustração que eu vou dar, quando o apóstolo diz aqui, não só ela, falando da criação, que aguarda a restauração de tudo, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A ilustração é das primícias, os primeiros frutos. Uma ilustração que ele tira lá do Antigo Testamento. E eu costumo comparar, eu creio que aqui seja a mesma coisa, a alegria que o feijão verde e o milho verde dá para o agricultor cearense. Então, se tem feijão verde e milho verde, é sinal que houve inverno e que a safra será boa. Então, se colhe algumas espigas do milho ainda verde, o feijão se colhe alguma coisa dele ainda verde, mas não é toda a colheita. A maior parte da colheita será do milho já maduro e seco, do feijão já amadurecido. Mas, mesmo na cidade, aqueles que vieram do interior, quando vão ao mercado e encontram milho verde e feijão verde, voltam sorridentes. O inverno foi bom, deu safra. Aquele derramar do Espírito, e o Espírito que nós temos hoje, é só a parte verde. Ainda não é tudo. São só as primícias. Tem gente hoje querendo tudo. A redenção do corpo, não ficar doente, só falta não querer morrer, né? Tudo. Não, isso não é agora. Só temos os primeiros frutos. E já é suficiente para saber que o fruto final virá. Houve inverno. A colheita foi boa.
Agora, no seu plano, Deus resolveu dar assim. Nessa dispensação, dar apenas os primeiros frutos. Mas um dia, na ressurreição, todo esse corpo será redimido. Todas as fraquezas, todas as doenças, todos os males banidos. Aí sim, a colheita completa. As primícias do Espírito. Em Hebreus, voltando ao capítulo 11, no versículo 40, quando ele diz, no verso 39 que nós já lemos, falando a respeito daqueles do Antigo Testamento, eles não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, chegar à plenitude. O menor na igreja de Cristo ainda tem mais privilégios do que João, mais do que Abraão, mais do que Moisés, mais do que Davi. Porque, conforme Hebreus, capítulo 6, verso 5, já prova hoje os poderes do mundo vindouro. Já provamos hoje. Não temos a redenção do corpo, mas já temos a redenção da alma. Ainda temos a presença e a tentação do pecado, mas já fomos perdoados da culpa do pecado. Ainda não herdamos o reino, mas já somos filhos, já fomos adotados. O certificado já está lá. Desfrutamos uma pequena parcela daquela comunhão perfeita que um dia haverá no reino, no meio do povo de Deus. Ainda estamos aí nos batendo uns com os outros, mas ao mesmo tempo ainda desfrutamos de alegria e comunhão que outros não desfrutam. Não temos tudo, mas já temos muito, e muito mais nos aguarda. Diante disso, vamos ler ainda só mais uma evidência em termos de comportamento com o mundo. Quero terminar com algumas aplicações destas verdades, mas só quero em Mateus 13:40, quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, certo? Então ele diz que veio e semeou o trigo, e na sua explicação, o trigo são os filhos do reino. Os trigos são os filhos do reino. A própria interpretação de Jesus. É Jesus quem está interpretando. O trigo são os filhos do reino. Certo? Ele vai dizer isso. O campo, verso 38. O campo é o mundo. Então só um alerta. O campo aqui não é a igreja. Não aplica esta parábola à igreja. O próprio Jesus está dizendo que o campo é o mundo. A boa semente são quem? Os filhos do reino. E o joio? Os filhos do maligno. No verso 37 ele diz: quem semeou a boa semente? O filho do homem. No verso 39, quem semeou o joio? O diabo. O campo é o mundo. Aí, na parábola é dito: vamos arrancar o joio. Diz: não. Porque se vocês forem arrancar o joio, sabe o que vai acontecer? Vocês vão também arrancar o trigo. Não compete à igreja sair julgando, nem matando, nem arrancando os pecadores deste mundo. Por isso que é importante acompanhar a interpretação de Jesus. O campo é o mundo. Disciplina dentro da igreja ela deve exercer. Outros textos da Bíblia demonstram isso. Mas a igreja não tem nada que está matando, arrancando, perseguindo o joio que está aí no mundo. Porque todas as vezes que o cristianismo quis fazer isso, ele cometeu injustiças. Ele acabou, junto com o joio, arrancando também o trigo. Jesus diz: deixem, verso 40, para o fim do mundo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Hoje, a igreja de Cristo existe como luz no meio do mundo, como bem no meio do mal. E ela tem que aguentar muita coisa neste mundo, inclusive perseguição. E é assim mesmo.
O mundo está cheio de joio e a gente não deve esperar outra coisa. O trigo é a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa atual dispensação. Mas um dia, o joio será arrancado e experimentará o fogo. Novamente, fogo aqui é o quê? Juízo, certo? Então, 2 momentos. Já antecipamos isso. E como viver isto? Agora Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14. E digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas revestivos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vocês são do dia, apesar de que estão vivendo ainda uma era em que o dia não raiou completamente, ainda há sombras na noite. Mas o dia se aproxima, e vocês não são da noite, vocês são do dia. Então vivam como se já estivessem no dia. Rejeitem aquilo que é das trevas. Vocês são cidadãos do reino celestial. O reino ainda não se consumou aqui, mas vocês já são cidadãos dele. Então se comportem como cidadãos do reino, como cidadãos celestiais. Essa é a verdadeira cidadania do seguidor de Jesus. Então ele deve rejeitar tudo aquilo que o identifica como deste mundo, porque ele não é. Ele tem que viver como cidadão celestial. E 1 Coríntios 7, versos 29 e 31, num texto em que Paulo responde a questões sobre casamento, e ele diz o seguinte: isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Os que choram como se não chorassem, os que folgam como não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O que Paulo está querendo dizer aqui? Nós ainda usamos coisas deste mundo que não são pecaminosas, mas que são deste mundo. Exemplo, casar. Casar não vai ter no reino, mas nesse mundo ainda tem. Não é pecado. Comprar, vender, chorar, se alegrar. Mas o que Paulo está dizendo é: não faça disso o principal em sua vida, porque isso passa, isso acaba. Então não se agarre a isso como... Os jovens solteiros têm uma brincadeira, né? Jesus, antes de voltar, deixa eu casar. Paulo está dizendo: se você diz isso, é porque você não sabe o quão bom será a volta de Cristo. Nenhum prazer do casamento nem se compara à volta de Cristo. Então, se der tempo casar, case. Mas não se agarre ao casamento como se fosse o supremo bem da minha vida, porque se eu não casar eu morro infeliz. Paulo diz: não faça isso, não. Trabalhe, mas não faça do seu trabalho o supremo bem da sua vida. Não faça, compre, puder comprar, compre, mas não faça de suas posses o supremo bem da sua vida. O supremo bem da nossa vida é o reino de Deus. Casamento traz muitas alegrias, né, irmãos casados? Traz e traz tristeza. Traz. Aos solteiros, tá ok? Eu digo isso, ok? Traz muitas alegrias. Mas o próprio capítulo 7, Paulo está demonstrando, traz um certo fardo. Traz. Não é que isso seja ruim ou pecaminoso, mas nesse mundo é assim. Nesse mundo é desse jeito. Você já achou o emprego perfeito? Se achou, me diga. Aquele emprego que não tem nada de ruim, tudo é bom. Já achou? Que decepção. Eu pensei que vocês... Não tem. O emprego tem muita coisa boa e ao mesmo tempo alguns calos, e alguns empregos têm mais calos do que coisas boas. Não é assim? É. As amizades, não é algo bom ter amizade? Tem a amizade perfeita? Tem? Tem.
O ministério perfeito. Ah, não é possível. Tem, pastor Rocha, que não tenha o ministério perfeito. Tem? Tem não. Ah, eu vou mudar dessa igreja para outra, que eu acho que naquela outra vai ser o ministério perfeito. Não vai não. É assim. Alegrias, tristezas, sorriso, choro, adquirir, perder. É assim. Agora, uma coisa que é perfeito: Jesus Cristo e o seu reino. Por isso que Paulo diz: a aparência desse mundo passa, inclusive o casamento passa, as posses passam, o emprego passa, tudo isso vai terminar, mas o mundo vindouro não. Eu gosto de dar uma ilustração pessoal do tempo que eu era aluno, talvez alguns já ouviram, aluno do ensino médio em São Paulo, e eu saía do colégio alguns dias 10 para meia-noite, e só tinha um último ônibus para ir para casa, cheio, que alguns dias eu ia de pendurado na porta. Hoje como é que eu fazia um negócio daquele? Com só um pé, dentro a mão segurando, o livro na outra mão, e aí eu achava, né? A gente quando é novo faz umas coisas que depois você fica achando. Quando eu consegui entrar, era um aperto, gente pisando no seu pé, gente lhe apertando, dava raiva. Eu já tinha trabalhado o dia inteiro, agora na escola, voltando cansado, e nesse aperto, vou descer. Descer para quê? Ficar no meio do caminho? Não, chegar em casa, tem um banho morno, a janta que a mamãe preparou e uma cama. Mas eu só chego lá se eu ficar no ônibus. Algumas vezes, alguém se levantava logo onde eu estava, aí dava para ir sentado, ó. E algumas vezes sentado até na janela. É a vida. Algumas vezes você consegue um lugar para ir sentado na janela. Outras vezes você está em pé, com gente pisando no seu pé, lhe apertando, lhe xingando. Mas não desça do ônibus, não. Porque quando chegar, o rei vai estar lhe esperando. Já estamos nos últimos tempos, mas o fim ainda não chegou. Abandonemos tudo aquilo que não compete a cidadãos do reino e vamos ficar firmes, seja qual for a situação, ou sentado ou em pé, ou alegre ou triste, ou apertado ou folgado, mas é aqui mesmo. O reino vai chegar e o rei do reino vai nos receber. Amém.